Olá pessoal, como você tá? Tudo bem? Hoje eu quero te convidar para bater um papo sobre ser exemplo, algo que o mundo está carecendo muito nos dias de hoje. Eu sou Cleverton Vieira, seja muito bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. Seja muito bem-vindo. Se talvez é a sua primeira vez aqui, a ideia do Pequenos Goles de Água Viva é trazer respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano. Então, chega mais. Você pode acessar lá meu canal no YouTube, estou lá como Cleverton Limaveira, estou assim também no Instagram, no Facebook. Você vai encontrar uma porção de vídeos lá que vai trazer algo interessante para a sua maneira de pensar, uma situação que você está vivendo. Então acessa lá, não perca não. E vamos lá. É como costumamos fazer, não sei se é a sua primeira vez aqui, se você costuma acompanhar os vídeos. Nós lemos um trecho bíblico e depois nós vamos fazer uma discussão sobre isso. Esqueci de dizer, além do Pequenos Goles de Água Viva, você vai encontrar lá nas minhas mídias sociais, no meu canal, orações que nós fazemos aí no início da semana e também vídeos mais curtinhos que podem abençoar aí seu dia. Tá joia? Então vamos lá, vamos para o papo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre ser exemplo. Eu vou ler um trecho bíblico aqui, na verdade dois trechos bíblicos que estão lá em 1 Coríntios 10. Nós vamos ler os versículos 23 e 24, depois nós vamos ler do 31 ao 33. Vamos lá, diz assim: Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Aí agora a gente pula lá para o 31, que diz assim: Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. E até aí, querido. Ou seja, aqui Paulo está falando naquela época a igreja de Corinto, né? E ele está falando aqui, qual que é o contexto aqui? Eu gosto de contextualizar o que a gente está lendo para não ficar nada solto, né? Não usar um versículo só para explicar algo talvez que a gente está querendo dizer aqui. Tem todo um contexto ali do que ele estava falando. Ele está falando aqui, até o subtítulo na minha versão aqui é Os Limites da Liberdade Cristã. E ele está falando ali sobre coisas, o que fazer, o que não fazer, de modo de pensando nos outros e não na gente mesmo, tá? E se você ler todo esse trecho que eu falei aqui, aí nós lemos o 23 e o 24, depois pulamos para o 31. Se você ler todo esse trecho aqui, ele está falando sobre se relacionar com as pessoas, estar junto com as pessoas, de mostrar exemplos para as pessoas. E eu quero falar algo com você hoje que nós carecemos muito nos dias atuais, que é exemplo, não é? Paulo começa aqui falando. Muita gente usa até esse versículo para explicar algumas coisas, justificar algumas ações delas, tá? Mas não é bem isso. Ele diz assim: sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Em algumas versões você vai ver tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Em algumas versões você vai ver que ele fala que todas as coisas são lícitas, mas não deixarei que nada me domine. Ou seja, muita gente usa esse versículo para explicar coisas que ela está fazendo, mas o que ele está dizendo aqui é justamente para nós, coisas que não são edificantes para nós e muito mais para as pessoas que estão ao redor. Tanto que na sequência ele fala: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. E aí finaliza dizendo: não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja, para ninguém. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos. Uau! E será que essa mensagem de Paulo aqui naquela época surtiu efeito? Eu creio que sim, porque a gente
fazem quase 2000 anos de que foi escrito isso daqui até hoje. Nós, no vídeo da semana passada, nós falamos aí sobre influência, mas eu digo até hoje, muitas pessoas seguem a Cristo. Ele é um exemplo independente da sua religião, tá, querido? Que aqui a ideia não é pregar religião, mas falar sobre as coisas de Deus, falar sobre as coisas de Cristo, tá bom? É Cristo que salva e nós vamos a Deus através de Cristo, isso a Bíblia diz, tá? Mas a ideia aqui é a gente falar sobre isso. Então até hoje você vê a influência de Cristo, do que foi feito ali pelos seguidores dele, o exemplo que eles deram. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Ele se preocupava muito mais com o mostrar para os outros, com o que ele tinha que fazer. Será que realmente nós vemos isso nos dias de hoje? Será que nós não estamos carecendo de exemplos para seguirmos? Por quê? Também voltando ao vídeo da semana passada, eu falei sobre nós, sobre ser humano, ser influenciável. E nós somos influenciados das duas maneiras, pelo jeito mal, mas pelo jeito bom nós também somos influenciados. E a gente vê tanta coisa assim que a gente chama de, como que eu posso dizer, demagogia, né? Muitas pessoas falam o que deve ser feito, sei lá, em todas as esferas, tá, gente? Política, até talvez a gente vai falar, alguns de vocês que estão me assistindo, vocês vão questionar, Clever, tua igreja, tá? Talvez igreja também. Em todas as esferas a gente vai ver situações de pessoas, a lei é essa, faça dessa forma, mas e ela justamente não tá talvez ali sendo um exemplo, não tá agindo da maneira como ela tá ensinando, pregando ou coisa do tipo, tá? Querido, em todas as esferas a gente vai ter exemplos maus e ruins, tá? E muitas vezes a gente costuma ficar pegado aos ruins, infelizmente. A mesma coisa quando você tem uma situação com um estabelecimento, um restaurante. Se você teve um problema, você vai reclamar. Mas se você achou boa a comida, aquelas coisas, você não vai elogiar muitas vezes. Muitos de nós fazemos isso, mas não é para generalizar. Mas é a mesma coisa, nós nos apegamos muito aos maus exemplos em todas as esferas, em todas as situações. Aqui a questão é justamente essa: dar exemplo, ser exemplo, exemplo a seguir. De novo, Paulo está se preocupando mais ali com ser exemplo para as pessoas, pelo que nós lemos, do que com, ele fala aqui, né? Porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos. Olha só, querido, imagina se cada um de nós fôssemos ser exemplo para as pessoas. É tão bom, querido, é tão bom quando a gente fala, puxa, essa situação na minha vida, eu passei a fazer isso dessa forma, eu aprendi isso com você, com exemplos. Hoje a gente está querendo seguir ao nosso próprio desejo, aos nossos próprios desígnios, tanto que a gente vê uma sociedade... Que grande exemplo que a gente tem, se a gente for trazer? Professores, por exemplo, são nossos exemplos, certo? E nos ensinam coisas. Hoje até isso está um pouco deturpado, porque muitas vezes os professores estão ensinando algo, não vai de acordo com o que o aluno ali e aceita, e aí os pais muitas vezes vão para cima do professor, ou seja, a gente está carente de bons exemplos e muitas vezes quando nós temos exemplos, nós não queremos seguir a nossa própria, como que eu posso dizer, o nosso próprio eu, nossas próprias ideias, certo? Estamos carentes de exemplos, querido. Por que não começar por nós, então, não sermos bons exemplos? Aqui nesse trecho que nós lemos, Paulo estava falando para a igreja cristã. Sim, você talvez pense, Clever, eu não sou cristão. O bom exemplo arrasta. Tem até uma frase que fala, o exemplo arrasta. Você pode explicar um monte de vezes, falar um monte de coisas, ensinar algo um monte de vezes para um monte de pessoas. Mas com o seu exemplo, você vai levar muito mais pessoas. Cleber, você está falando sobre eu ser influente de novo? Também, querido. Mas influencie pelo lado bom. Olha só, se cada um que estiver assistindo esse vídeo resolver ser exemplo em alguma área, em alguma coisa na sua vida ali,
Olha só quantas pessoas podem ser atingidas, querido. Assim como Paulo fez. Na sequência do que nós lemos ali, Paulo fala: sede meus imitadores como sou de Cristo. Ou seja, ele estava falando ali para seguir os exemplos que ele estava mostrando. Entendeu? Na nossa vida, na sociedade, se você é pai, você vai me entender melhor. Não existe aquele negócio, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso daí é frasezinha de quem inventou um dia que iria se justificar de algo, tá? Não tem isso, fazer o que diz e não fazer o que faz. Nós somos, por exemplo, nossos filhos, eu dei exemplo de quem é pai vai me entender melhor, os filhos, você pode falar um monte de vezes para ele, faz dessa forma, faz dessa forma, faz dessa forma, muitas vezes ele não vai fazer, mas ele vai seguir o exemplo. E assim é com todo mundo, não dá pra gente agir dessa forma, faz só o que eu falo, não o que eu faço. Não, não é assim, querido. Sejamos exemplos. O nosso mundo atual carece de bons exemplos. Tantos exemplos ruins que nós vemos em todo lugar, seja no jornal, em programas aí que estão passando aí, que muitas pessoas assistem, está repleto de exemplos que não se deve seguir. Então, que possamos ser um exemplo bom, um exemplo de boa conduta. E daí, se vão falar para você, você faz isso, todo mundo faz daquela maneira, o que importa é ser um bom exemplo. Quantas vezes já ouvi, às vezes a gente vai fazer alguma coisa e o pessoal fala, mas você vai fazer isso? Ninguém mais faz desse jeito. Querido, muito melhor, como Paulo disse, ser um bom exemplo do que eu seguir o que todo mundo faz ou seguir o que é melhor para mim. Tá joia? Sejamos exemplos então, tá certo? Para sermos exemplos, temos que fazer o que nós estamos... Não tem que ter demagogia para resumir aí. Tá joia, querido? Espero que essa palavra tenha falado com você. Compartilhe essa palavra para que mais pessoas sejam alcançadas. Como eu falei no começo, lá no meu canal, nas minhas mídias sociais, tem uma porção de coisa. Me procura lá por Cleverton Limaveira, que vai ter muito mais coisa para edificar a sua vida. Tá certo? Deus abençoe. Um abraço. Beijão para você. Até a próxima. Fica com Deus.